Vocês estão conseguindo me ver? Oi. Consigo? Vai mais para tua esquerda. É o quê? Vai Ops. mais para tua esquerda, um pouquinho. Assim? Não, você. Para minha esquerda. Porque eu vou Aqui? deixar os comentários que o pessoal adora perguntar as coisas. Ah, assim, né? Aí eles conseguem. É, você mesmo, isso. Bem, gente, essa live eu estava dizendo para o pessoal que é culpa da Gracinha, que é que foi uma cliente minha que me apresentou a você virtualmente, e aí eu tive a coragem e a cara de pau de te. Enquanto eu estava caminhando, eu falei, vai, eu vou falar lá. E convidei a Jéssica Miranda, que mora, ela vai se apresentar já já, mas é uma convidada muito especial, porque nós temos muita coisa em comuns e eu acho que essa live vai ser bate-boca. Bate-boca não, bate-papo. Não bate-boca, bate-papo. E aí eu acho que vai ser bem legal. A gente vai. Eu me chamo, para quem não me conhece, quem é seguidor da Jéssica, eu me chamo Padria. Sou de Fortaleza, mas estou morando em Florença, já moro em Florença há 14 anos. E de psicóloga passei a ser guia oficial de turismo, estudando esses maravilhosos Botticelli, Michelangelo, Leonardo, convivendo com eles todo dia. E aí, hoje a gente vai falar sobre a Calúnia, um dos quadros mais difíceis de Botticelli. Creiam ou não, mas ele é muito mais difícil do que a Primavera e o Nascimento de Vênus. E É. quando, e quando a Jéssica me disse, bora fazer a Calúnia, eu quase que eu morria, né? Mas eu topei o desafio. Vamos lá. Se apresenta, Jéssica, Oi, para o meu gente, pra pessoal. quem não me conhece, eu sou Jéssica Miranda, lá do perfil Petito Azul. E eu sou socióloga política e filósofa e uma profunda apaixonada pelo Botticelli. Na verdade, eu sou muito apaixonada pelo Renascimento, né? Eu gosto muito do movimento renascentista e o Botticelli sempre foi, assim, intuitivamente uma grande paixão. Tanto que eu falei até brincando nos meus stories, gente, quando eu era adolescente, eu gostava tanto do Botticelli que no Orkut o meu nome era Jéssica Miranda Botticelli. E as pessoas elas achavam que eu me chamava Botticelli. Mas é porque realmente eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho dele. Eu acho importantíssimo a gente resgatar, né? Principalmente nesse período que a gente vive, porque o Botticelli ele faz um grande retorno, né, à Grécia Antiga. Na verdade, o movimento renascentista ele faz um grande retorno aos valores, né, filosóficos defendidos na Grécia Antiga. Então, Exatamente. por isso que eu acho importante a gente discutir o quadro A Calúnia, que a padre falou, É realmente é difícil, moderníssima, né? É mas é hoje, foi feito super hoje. atual, é super atual. Vamos lá, eu vou descrever o quadro, vou falar 10 minutos sobre Botticelli, aí eu deixo o tema, gente, eu não consigo colocar o tema lá em cima, tá? A calúnia, eu vou falar de um quadro do Sandro Botticelli, vou descrever o quadro e aí a gente vai bater um papo, vou descrever o quadro e a gente vai bater um papo da calúnia em todos os tempos, né? Hum. Bem, vamos lá. Sandro Botticelli nasce e morre em Florença, tá? Ele morre com 65 anos, inclusive é muito tempo para uma pessoa viver naquela época, É. né? E ele consegue viver até os 65. Eu já fixei nos comentários, bem, enfim. É, Sandro Botticelli, A Calúnia. E aí, Sandro Botticelli, a gente tem que frisar que ele morou numa Florença, ele viveu numa Florença que teve como chefe o magnífico Lorenzo dei Medici, chamado Magnífico. Ele foi amigo pessoal do Lorenzo, ele foi criado, entre parênteses, na escola de Lourenço Magnífico. Quem é que dava aula nessa escola? Pico della Mirandola, Marcílio Fitino, vai ficar disponível no meu perfil. E por quê? Porque nessa época, Lourenço reuniu os maiores professores do mundo para dar aula para os filhos dele. Né? E aí, Sandro, como sendo amigo de Lourenço Magnífico, entrava e saía do Palazzo Medici direto. E ele
recebia muitos pedidos de Lourenço Magnífico. Eles eram realmente muito amigos. É tanto que a Primavera e o Nascimento de Vênus foi um pedido de um presente de casamento para um casamento do primo do Lourenço. E aí ele estudou toda essa coisa da mitologia, toda a mitologia. Ele era. Porque os artistas nessa época, gente, do Renascimento, os artistas não eram só pintores, eles eram cientistas, eles tinham alguns que iam além, que iam até a alquimia, e Sandro Botticelli foi um desses que viveram na época de Lourenço Magnífico. Só que Lourenço Magnífico morre em 1492, tá? E a gente vai falar de um quadro que foi feito em 1495, isto é, 3 anos depois que Lourenço, a referência, a árvore, as raízes dele, morre, tá? Então, quando Lourenço Magnífico morre, inclusive Florença fica muito sem noção, porque Piero, filho de Lourenço, assume, mas não tem. Assume, entre aspas, tá? Porque eles não eram nem prefeitos, nem vereadores, nem nada. Eles eram banqueiros, enfim, eles eram. Por que não dizer, eu amo a família Médici, mas eu posso dizer que também eram mafiosos, também faziam a mesma coisa que fazem até hoje, que é as pessoas que dizem, olha, gente, é o seguinte, vou eleger fulano de tal, mas você também vai ter que me dar isso, né? Que até hoje acontece. E aí, Botticelli entra em desorientamento psicológico, porque chega na cidade, nesse intervalo de tempo, entre 1492 até 95, entra na cidade um frade dominicano que se chamava Girolamo Savonarola, que começou a falar do Papa, que o Papa era o mais carniceiro do mundo, que era o Alessandro Borgia, e começou a falar do Papa. E pouco tempo depois, em 1498, foi assassinado justamente por falar da igreja. Falar mal da igreja, falar mal do Papa. Bem, e aí ele começou a converter as pessoas, tá? A dizer, gente, vocês estão no pecado da luxúria, vocês vivem com joias, vocês pedem aos artistas cenas mitológicas, que isso é pecado, enfim. Ele era um excelente orador, né? Ele tinha o dom da palavra. E Botticelli foi uma das pessoas que virou savonaroliano e começou inclusive, a jogar os quadros dele nas fogueiras das vaidades. Imagine aí que eram encontros que Savonarola fazia, e fazia realmente fogueiras na cidade, e as pessoas, sabe, tiravam os brincos, tiravam os anéis, queima tudo. E Botticelli foi um desses que muita coisa de Botticelli foi queimada por ele, né? E aí quando ele faz a calúnia, né? Porque na realidade a calúnia, oi Bia, na realidade a calúnia foi um quadro que não existe mais, que nem na época de Botticelli existia mais, feito por Apelles no 4º século antes de Cristo, ok? Que a gente precisa dizer isso, que o Botticelli realmente era um cara muito bem informado, né? Que inclusive Apelles fez a calúnia, ele desenhou a calúnia, segundo Luciano Samosata, ele desenhou a calúnia justamente porque ele foi acusado de calúnia por Ptolomeu IV, o rei, né? Inclusive no nosso quadro tem um rei. E Leon Battista Alberti, no De Pictura, que é um tratado de pintura, um tratado de arquitetura feito por um dos maiores arquitetos do Renascimento, lá está a calúnia de Apelles. E aí ele tenta resgatar, e resgata divinamente bem esse quadro, e eu vou mostrar com a mão, né? Porque a gente não tem, eu não tenho... O quadro é esse, gente. É um quadro extremamente complexo, tá? Ele é um quadro pequeno, ele não é um quadro grande, tá? De grande dimensão, né? Hoje ele tá na sala, na Galeria degli Uffizi, aqui em Florença. Sempre, assim, desde que a galeria foi feita, ele sempre esteve aqui.
e hoje fica do lado do Nascimento de Vênus, que foi criada 2 salas para o Botticelli. Você tem que voltar. Ai, Ou você já veio? não. Acredita, eu nunca fui. Pois é, tenho que ir. Você é convidada. Convidada. Vai ser minha convidada. E tem 2 salas de Botticelli, nós temos, inclusive, eu ainda vou mostrar, Neide, porque ele é tão complexo que eu estou explicando tudo isso. Por partes. Vou mostrar por partes, por conta dele ser tão complexo, tá, gente? É o seguinte, aqui a gente tem uma reunião de pessoas, ok? Deixa eu tentar colocar mais perto da tela. Vocês podem perceber que tem um homem, ok? Que é o rei, né? Que é o rei Midas, que nesse caso a gente pode também dizer que ele é um juiz. Exatamente. Né? E aí a gente tem a suspeita, a ignorância, e se vocês... Eu vou, ele tá com ele de burro. Que ela tá puxando a orelha dele, tá vendo? E a orelha dele é uma orelha de burro, né? E aí depois a gente vai falar sobre isso. Eu fiz outra, só um particular só disso aqui, tá, gente? Esse personagem aqui é a Raiva. Na realidade, eles estão apresentando, o grupão de personagens, eles estão apresentando o acusado, que é esse, tá? Mas tem vários personagens. Esse personagem aqui é a Raiva, ok? Esse personagem aqui é a Fraude. E linda, maravilhosa aqui, ela é a Calúnia. Tá? Essa aqui é a falsidade. Ai, meu Deus. Essa aqui é a penitência ou remorso. E essa aqui é a verdade. E ela é muito parecida com Vênus. Com a Vênus, tá? E vocês podem perceber que ela tá nua e ela tá se cobrindo com os cabelos. Prestem atenção que ele é muito renascentista, que ele faz esses arcos clássicos, né? Faz os arcos clássicos e faz também essas imagens do Decameron, de Boccaccio, né? Que isso aí é outra alusão ao que Botticelli estudou, né? E aí eu vou passar, eu já falei muito. E aí eu vou passar a bola para a Jéssica, que está se coçando para poder falar. Vamos lá, Jéssica, eu vou ficar mostrando. Você vai. Deixa eu primeiro começar com a anedota. Eu não sei se você já falou para as suas seguidoras, mas, gente, o Sandro Botticelli, o Botticelli não é o nome dele de verdade, não é o sobrenome dele. Botticelli é um apelido que colocaram nele por ele ser gordinho, e Botticelli, na verdade, significa botijão. Então, o Botticelli é um apelido, né, que ele recebe, faz referência ao porte físico dele. Então, essa é uma pequena anedota, né, sobre ele. E o que eu acho interessante no Botticelli, né, como eu falei, é que ele faz um grande retorno à Grécia Antiga. A gente percebe nesse quadro que a pintura dele, né, se a gente percebe, é um quadro colorido. E ele é colorido, o que é que tá em evidência, né? O que é o colorido? Os vícios e as virtudes. O Botticelli, ele faz questão, né, de transformar os vícios e as virtudes para que a gente possa perceber. E se a gente analisa bem, né, como a Pátria ela falou, tudo que está relatando, né, o relato desse acontecimento, ele vai ser analisado a partir de uma perspectiva dos nossos vícios. Não é? E é por isso que eu achei interessante a gente fazer esse retorno. Porque quando a gente fala de calúnia, quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de todo esse cenário, a gente tem uma tendência a fazer uma análise muito materialista da coisa, né? E a gente acaba se afastando de uma leitura muito mais complexa, principalmente sobre o que a filosofia vai chamar de natureza humana, né? Ou seja, nossas paixões, nossas tendências, nossos vícios, né? Por que a gente se comporta da forma que a gente se comporta, né? E qual é o impacto disso no contexto social? Porque, como eu falei, o Botticelli, ele faz um retorno à Grécia Antiga. A gente sabe que dentro da Grécia Antiga tivemos nomes excelentes, mas, para mim, o principal nome é o próprio Platão e o próprio Aristóteles, né? O Platão, principalmente, o Platão. E o Sócrates também, né? Então, quem acompanha a Grécia Antiga sabe que o Sócrates ele também foi, de determinada forma, vítima de uma calúnia.
né? O Sócrates, ele foi acusado de corromper a juventude da época. E o Sócrates, ele foi condenado à morte, não é? Mas o que é que faz? E é tão engraçado que eu acho que esse quadro deveria ser analisado dentro do curso de Direito. Eu também acho. Eu pensei a mesma coisa. É uma obra que deveria ser analisada dentro do curso de Direito, né? Porque, como eu falei, a Grécia Antiga, né? E o Platão, ele vai fazer... Você me avisa, tá? Que aí eu mostro o juiz. Ele vai dizer ele vai falar sobre os vícios e as paixões, né? E o Platão vai dizer, olha, nós temos alguns ideais, né? O ideal que a gente deve almejar é o da justiça, o da verdade, o da beleza, né? E todos esses ideais vão nos conduzir ao bem, né? Mas o bem só pode ser conquistado através da prática da justiça, da prática da beleza e da prática da verdade. E é por isso que depois eu vou falar o porquê que Botticelli ele coloca a Vênus lá. Né? Porque a Paula está perguntando por que a última, que é a verdade, ela está seminua, se tem alguma relação. Ela é nua, gente. A verdade, ela é bela e ela é nua. A verdade, ela é bela e ela é nua. Ela não precisa se vestir. Exato. E ela é pura. Exatamente, né? Ela é pura. Porque o puro em arte, gente, o puro é nu e o vestido tem o pecado. Tem o pecado original, né? Isso é dado da Grécia Antiga. Isso é, inclusive, herdado da Grécia Antiga. Por isso que dentro da arte grega, né, as estátuas, elas são sempre nuas. Né? Ou seja, essa nudez, ela está associada ao ideal da beleza, né? Ao ideal da verdade, ao ideal da justiça também. Ou seja, ela tem que ser aberta e transparente. Então, o que é que acontece? Né? O Botticelli, como a Petra falou, ele vai relatar sobre a calúnia. E a gente tem que se pensar o porquê que a calúnia, né, mesmo nos dias de hoje, ela continua sendo tão forte. Né? E a gente percebe que a calúnia ela se manifesta, por exemplo, dentro desse aspecto de fake news. Né? Fake news não deixa de ser uma calúnia. Pouco importa quem seja, né? Pouco importa quem seja, mas é uma calúnia. Por que as pessoas acreditam na calúnia? Eu acho que essa é a grande questão que o Botticelli levanta nessa obra. Por que é que as pessoas acreditam numa calúnia? E o porquê é que nós agimos com injustiça? Né? Por que nós somos injustos? Sim. E aí, é por isso que dentro dessa obra, o Botticelli ele faz questão de relatar sobre nossos vícios. Né? É por isso que aí tem, vamos lá, a ignorância, né? E são todos muito bonitos, que chamam, né? Exatamente, são atraentes. Né? Aqui. A ignorância, né? A gente vai falar. Vamos lá, a gente fala sobre a ignorância, a gente vai falar sobre a suspeita, a gente vai falar sobre a inveja, a gente vai falar... Vai me lembrando. A gente vai falar sobre a falsidade, a inveja, a mentira, a fraude, o remorso. Mas aí é interessante, né? Por exemplo, vamos começar a analisar, Pedro, o papel do rei ou do juiz, né? Por que o juiz, primeiro que ele está olhando, se a gente percebe o olhar do juiz, né? Ele é um olhar distante. Ele está olhando quase que para o nada. Né? Ele está perdido, né? Exatamente. E isso, gente, eu vou ter que convocar o Platão aqui para falar sobre isso, porque tanto o Platão quanto a Simone Weil, inclusive, eu sempre falo muito dela, ele fala da nossa importância da gente aprender a posicionar a nossa consciência. Né? Porque quando a gente posiciona a nossa consciência em arquétipos, como o arquétipo do bem, o arquétipo da verdade, o arquétipo do belo, né? A gente mantém a nossa consciência muito mais próxima da verdade. E quando esse juiz ele está olhando para o nada, né? Ou seja, ele está com a atenção completamente desfocada, ele não consegue, né, enxergar a realidade tal qual ela é. Por quê? Porque a sua consciência ela está tão dispersa, né? Essa consciência ela está tão dispersa que ele se deixa levar, né, pela ignorância que está do lado dele, né, e pela suspeita. Então, isso também, gente, essa parte é belíssima. Né? Essa parte é belíssima. Porque ficar só aqui o quadro, né? Essa parte, ela é belíssima porque ela fala sobre a necessidade de a gente posicionar a nossa consciência e estarmos atentos. Quando a nossa consciência ela está dispersa, nós nos tornamos escravas e escravos
dos nossos vícios. E quando a nossa consciência está dispersa, né? A gente acaba dando ouvido para a ignorância, a gente acaba dando ouvido para a suspeita, né? Por quê? Porque a gente, enfim, como o próprio juiz está, né? Com o olhar completamente desatento. Então é aí, nessa dispersão da consciência, que a gente se torna realmente injusto, né? A gente se deixa guiar pelas nossas paixões, e a gente sabe, né, dentro da filosofia antiga, que se guiar pelas nossas paixões faz com que nós tenhamos tendências, né, vingativas, nós tenhamos tendências raivosas, somos movidas pelo ódio. Por quê? Porque nós somos cegas pelas nossas paixões. É por isso que a paixão, dentro da filosofia antiga, ela assim, na frente dele. Pois é, né? É a raiva que conduz, né? Para você ver, a raiva que conduz, né, o suspeito. Sim, verdade. Então, é por isso que é excelente a gente trazer, né, esses aspectos humanos que existem dentro de nós. Porque todos nós possuímos esses vícios, né? Todos nós, quando estamos com a consciência dispersa, vamos ter a tendência, né, a agir dessa forma injusta, porque nós estamos realmente dispersos da realidade, né? Sabe, Jéssica, agora nesse período, muita gente me mandava, Padrinha, tem certeza que isso está acontecendo? Padrinha, como é que estão as coisas aí? Porque tem certeza que isso que está passando aqui está acontecendo aí? Eu digo, sim, claro que tem. É certeza, gente, isso é real, né? Essa doença é real. E por isso que a gente tem que se perguntar, por que é que a gente se deixa manipular? Por que nós somos tão manipuláveis? Nós somos tão manipuláveis, né? E o Botticelli, que utiliza simbolicamente e maravilhosamente bem, né, todos esses conceitos filosóficos antigos, nós devemos nos manipular porque a nossa consciência... Mas, Jéssica, nossa consciência ela deve estar focada em que ideal? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui dentro da minha casa, para que uma forma, inclusive, de educação que eu faço, né? Veja, na minha casa eu tenho esses 3 quadrinhos, onde tem escrito o justo, o verdadeiro e o bom. Esses 3 quadrinhos, né, são os ideais. São ideais platônicos, né? Que eu me educo diariamente para poder posicionar minha consciência dentro deles, para que eu não fique dispersa. Porque quando nós ficamos dispersa, quando a gente tira a nossa consciência desses ideais, né, desse ideal da justiça, do bem, do bom, do belo e do verdadeiro, a gente acaba cedendo às nossas próprias tendências passionais. Né? E quando a gente tende a essas tendências passionais, a gente acaba agindo de forma muito cruel, muito severa conosco, com o outro, né? A gente acaba se afastando realmente desse ideal de bem, que é um ideal tão defendido e tão defendido na filosofia, que a gente fala muito, mas esquece realmente de incorporar nas nossas práticas, né? Então, para mim, esse quadro do Botticelli é também um apelo para a própria educação da nossa personalidade, né? A gente aprender a educar a nossa personalidade. Para quem não sabe, eu fui lá em Sócrates, o que é calúnia, né? Calúnia, segundo ele, é uma meia-verdade. Segundo Péricles, é uma afirmação falsa. E aí, lá vem a justiça, né? Junto com a difamação e a injúria, injustiça é crimes contra a honra. Pois é. E aí, né? Aí, essa primeira parte da análise, a gente percebe que o juiz, né? O que faz com que o juiz esteja completamente desfocado, né? O juiz, ele tá sendo injusto, ele vai julgar um ato, porque a sua consciência está no ideal, né? O que faz com que ele acabe dando ouvidos à ignorância, né? E a suspeita. E é por isso que eu olhei a orelha dele, a orelha de burro. É uma forma, inclusive, de animalizá-lo. Porque quando a gente coloca, né? Na Grécia Antiga, dentro da Grécia Antiga e da mitologia grega, se tinha muito esse hábito, né? Para dizer, olha, nós temos tendências animais, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre... Ai, meu Deus, esqueci o nome. A gente, dentro da Grécia Antiga tem muita mistura de seres humanos, né, com partes animalescas e partes humanas. O centauro, exatamente. O centauro, por exemplo,
que vai falar sobre as nossas paixões, né? Ou seja, das nossas tendências passionais, junto também da comunidade. Ou seja, nós temos esses dois lados em nós, né? Nós somos também muito animalescos, principalmente quando nós não nos educamos, né? Quando nós educamos a nossa personalidade, mas nós também temos esse lado humano. Nesse aspecto, né, do quadro de Botticelli, a gente percebe que o juiz... Peraí, gente, que eu tô tentando colocar meu carregador. A gente percebe que o juiz, ele tem a tendência, né, animalesca acentuada exatamente por conta dessa dispersão dele, da dispersão do olhar dele, né? Então, essa dispersão do olhar dele faz com que ele acabe sendo escravo da ignorância e escravo da calúnia. Né? Junto com todas essas coisas, a raiva, a ignorância, a fraude, nossa senhora, fraude é uma coisa de hoje. Né? Fraude, o que é fraudar? É justamente enganar, é passar por cima. Pois é. E eu quero falar sobre a fraude, né? Porque eu falo, gente, por que a gente tá numa era de fake news, né? Por que as pessoas acreditam tanto em fake news? Por que a fraude, mesmo ela sendo algo que nós deveríamos nos questionar sempre, né? A veracidade das coisas, por que ela ainda tem um impacto tão grande sobre nós? Eu costumo falar muito sobre a moral, né? Eu falo, olha, a gente vive numa sociedade, né, que tem leis morais. Todos nós temos nossas leis morais. A grande questão é que, às vezes, a gente acaba deixando de viver uma vida moral para viver uma vida moralista. Sim. Né? E a gente está sempre julgando o outro o tempo inteiro, né? A partir dessas leis morais de uma forma muito hipócrita. E as fraudes, elas acabam tendo sucesso porque elas estão sempre denegrindo, né? Eu nem gosto de usar essa palavra denegrir porque eu acredito que ela é meio equivocada, mas enfim. Essas fraudes, elas acabam distorcendo e manipulando a imagem do outro. Né? E tem muita gente, infelizmente, que é tão viciada nas paixões, nas suas próprias paixões, que elas se sentem regozijadas, né, quando a imagem do outro é manipulada, quando a imagem do outro é agredida. Porque é uma forma dela dizer a si mesma, eu sou superior a tal pessoa, né? Porque veja só, tal pessoa é tal coisa. Né? E eu não sou assim. É uma forma de chamar atenção também, né? Exatamente. Eu não sou assim, né? Eu tenho uma vida moral impecável e a gente aponta. É por isso que tem sempre aquele ditado, olha, quando um dedo aponta para o outro, existem três voltando para a gente. Exatamente. Né? Então, assim, essa fraude, né, ela acaba ainda sendo tão atual porque nós temos essa tendência, né? Nós somos pessoas muito mais preocupadas com o moralismo do que em viver uma vida moral. Então, o moralismo é o apego, né? É o apego demasiado a uma identidade social, né, construída dentro desses valores morais, que são muitas vezes distorcidos, né, na nossa sociedade. Então, agredir a imagem do outro, né, danificar a imagem do outro, expor o outro numa grande arena, a gente percebe que é muito comum nas redes sociais também, ou seja, a gente vive numa grande arena de gladiadores, né? Então, a gente joga o outro dentro da arena de gladiadores e a gente se regozija. Por quê? Porque a imagem do outro está sendo atacada, porque o outro está sendo atacado. Então, é uma forma da gente meio que se confortar, de dizer, mas eu não sou assim, ele é. Né? Então, é por isso, gente. E assim, só te atrapalhando, mas dizendo uma coisa. O acusado, prestem bem atenção, que o acusado, ele está semi-nu, tá? Semi-nu. Ele está semi-nu. E a verdade está nua. Exatamente. Okay? A gente vai fazer esse paralelo depois. Porque a Peles, ele na realidade ele estava sendo acusado, mas ele não era... Era acusado, mas de calúnia, né? Assim, ele, na realidade, ele não tinha feito. E é tão engraçado, Padre, que se a gente olha a história da humanidade, né, os grandes eventos que marcaram, principalmente qual é o grande evento que marcou a história da civilização ocidental, que é a nossa, né? A gente sabe que a vida de Jesus, né, é um marco dentro da história ocidental. E quem foi Jesus, se não um homem, né, que também foi caluniado? Exato. Né? A gente tem tanto a morte de Sócrates, né, que é um grande evento também,
da nossa sociedade ocidental, quanto também a própria vida de Jesus. Uhum. E a gente percebe que a nossa... Passa por cima do acusado. É verdade, coitado, Jesus também morreu. Exatamente. Então, a nossa... por que né, que a gente pratica tanto essas injustiças? Por que é que uma figura como Sócrates, que era um homem que tinha uma vida moral impecável, uma figura como Jesus, que tinha uma vida moral impecável, foram vítimas de fraudes a ponto de serem realmente assassinadas, né? E o problema, mais uma vez, está no comportamento daqueles que julgam, Uhum. né? Daqueles que julgam porque, na verdade, quando a gente julga o outro, né, principalmente de uma maneira assim tão perversa, a gente está tentando, né, preservar a nossa própria identidade e se colocar acima dela. Uhum. Né? Então, é por isso que eu falo que é importante que a gente aprenda a posicionar a nossa consciência, né, para agir com a vida moral, Uhum. para que a gente não se apegue ao moralismo e passe a viver verdadeiramente uma vida moral. E uma vida moral, ela requer essa autoconsciência diária, né? Essa autoconsciência de se perguntar se estamos ainda se estamos ainda agindo com justiça. Né? Porque a pessoa que é moralista, ela não se questiona se ela está agindo ou não com justiça. Sabe o que eu me pergunto? Muitos clientes me dizem, Padria, mas a gente vê todo mundo fazendo, por que eu também não vou fazer? Exatamente. É o que a gente chama psicologia de massa, né? Exatamente, que faz parte dessa coisa da calúnia, da fraude, da tentação, né? Que os pecados são tentadores. Exatamente. Eles são porque Em todo... são vícios, né? São paixões. Eles trazem uma sensação de prazer muito imediata. Né? E me assusta muito, padre, perceber o como ainda existem pessoas que conseguem se divertir com o sofrimento do outro. Gente, parece muito absurdo isso que eu tô falando, né? Parece a nossa. Mas, infelizmente, existem sim pessoas que se regozijam através da exposição, do sofrimento e da humilhação do outro, né? E a gente precisa entender por que esse comportamento, que é tão absurdo, ainda é tão comum. Né? Porque as pessoas elas gostam tanto de humilhar as outras. Né? A gente percebe que isso até nas escolas, com bullying, né? Que o bullying, por exemplo, é também uma forma de calúnia, se a gente parar para pensar bem. Né? Uhum. Nas redes sociais, enfim, isso está muito presente, né? Esse tipo de humilhação. Até nos programas de comédia, né? Existem pessoas realmente que ganham muito dinheiro humilhando as pessoas. Né? A gente precisa entender que esse ato de humilhação é sempre um ato, né? Quando a gente está tentando humilhar o outro, a gente está tentando se colocar acima do outro. Né? Então, quando a gente tenta rebaixar, aniquilar, humilhar, a gente quer se colocar numa posição de superioridade. E é muito triste que existam pessoas, ainda hoje em dia, que precisem desses artefatos, né? De depreciar, de humilhar, de agredir, de passar por cima, para se sentirem superiores. Então... Ou negar, né? Exatamente. Simplesmente negar. E a negação faz parte também dessa coisa de não, isso não aconteceu comigo, não, isso não foi comigo, não, isso não, eu não tenho nada a ver com isso, né? É muito mais fácil, é uma saída mais fácil de dizer, não, isso foi comigo, né? Isso fui eu. Porque a gente assumir também o erro é complicado. É complicado. Né? E a gente precisa aprender a observar isso, que é tão... gente, faz parte da nossa natureza humana, né? Nós temos sombras e luzes. Nós temos uma parte humana que merece ser realmente glorificada. Nós temos um potencial humano que é muito incrível. Mas a gente também tem muitos vícios e muitas tendências, né? Que faz com que a gente acabe agindo de forma injusta. E a calúnia, a exposição, a humilhação, né?
ela é também uma forma da gente tentar se sentir superior ao outro. E é por isso que pessoas, né, que grandes nomes celebres como o Jesus ou como Sócrates, ou tantos outros, né, que passaram por esse planeta, sofreram, né? Veja que louco, de a gente parar para pensar, poxa, tinha gente que realmente se achava superior a Jesus Cristo. Sim. Né? Existia gente que achava que Jesus Cristo era um grande marginal, né? E que ela que era a superioridade moral, que por isso ele deveria ser crucificado. Gente, olha essa figura aqui, ó. Essa figura é importante também. Né? Essa figura. Vamos lá, Jéssica. O remorso. Remorso de preto. O remorso está de preto, tá? A gente não vê o rosto. Ela tá semi-escondida. Ele ou ela, que a gente também não consegue identificar. Você percebe que a leitura, né, corporal ela é importante também, porque se a gente percebe, ela tá corcundinha assim, né? Tá. E se a gente faz, inclusive, se a gente vai para psicologia, né, e tem abordagem na psicologia que trabalham com leituras corporais, né, a bioenergética, o escute teu corpo. E essa postura, gente, do corcunda, né, algumas abordagens, vou dizer que ela está realmente relacionada à culpa. Né? Ou seja, da gente carregar uma culpa nas costas, né? Ao ponto de pesar. E ao ponto da gente, inclusive, desenvolver, né, o que a gente chama de bico de pato. E detalhe, o Botticelli aqui, ele também quis dizer que ele estava sendo muito culpado. A cabeça dele, inclusive, ele depois, logo depois desse quadro, ele para de pintar figuras mitológicas e começa a pintar figuras sagradas. Né? Ele começa a pintar muito mães com filhos, Madonna com Bambini, e, enfim, ele deixa a mitologia, ele esquece, é como se ele realmente tivesse pego o todo, e eu digo muito que em Michelangelo também tem isso, essa coisa do corcunda, né? É a coisa do o mundo nas costas, né? De pegar toda a culpa do mundo nas costas. Veja que interessantíssimo, né? Porque isso tudo é muito simbólico e hoje em dia a gente tem dentro da psicologia abordagens que já trabalham com isso, né? Com a bioenergética, como o nosso corpo ele vai denunciar nossas mazelas, nossos medos, nossos apegos, nossas feridas emocionais, inclusive, né? Tem uma psicóloga que eu gosto bastante, chama Lise Bourbeau, ela é uma psicóloga canadense, que ela vai falar, né, como as nossas feridas, elas vão interferir, né, no nosso corpo. Então, o Botticelli, ele traz isso muito bem, né? Ele estava vivendo isso. Gente, de uma complexidade extraordinária, né? Quando a gente percebe que todos esses personagens, né? Se a gente olha também para o acusado, a postura, o olhar do juiz que está distante, né? O remorso. Gente, essa leitura, né? Que é uma leitura corporal, ela é de uma complexidade psicológica extraordinária. Riquíssima, né? Porque ele consegue fazer um grande tratado filosófico, né? Ele consegue fazer um grande tratado sobre, inclusive, o direito penal, né? Exato. E sem saber o que decidir, várias pessoas acusando ou defendendo o acusado, e o remorso e a verdade. Lá no final, a verdade, né? Exatamente, já no fim do quadro, né? No fim do quadro, convidando... que personagem é este de azul? Qual azul? É a Calúnia. Esse de azul é a Calúnia. É justamente o que pega o acusado pelo cabelo. E se a gente percebe, gente, né, que isso também é uma grande crítica ao sistema penal, é que o acusado, né, antes de chegar ao juiz, ele já sofreu a punição. Sim, ele tá... Você já consegue perceber que o fato dele ter sido arrastado, né, dessa forma completamente humilhante até o juiz, já foi uma forma de punição. Então, o acusado não teve o direito da defesa.
né? E o Não. direito à defesa, ele é extremamente importante, né? Dentro do próprio direito, enquanto disciplina, enquanto ciência, né? E o acusado, ele, É antes isso. mesmo de ser julgado, ele já sofreu a punição. E, inclusive, ele tá quase nu, quer dizer, a vergonha, né? Foram tiradas as roupas dele, Sendo né? arrastado Ele pelos tá, cabelos, exatamente. inclusive, a dignidade, né, de estar vestido nesse momento, né, de ser pego pelo cabelo, sendo arrastado, quase nu, no meio de todo mundo. E aí, nós já estamos com quase 45 minutos de live. Vamos só terminar falando sobre, para abrir para perguntas, né? Vamos, vamos. Vamos falar sobre a verdade. Sobre, O que a é essa verdade, gente, a verdade, vocês podem perceber, né, que a verdade, ela se parece muito com a Vênus, Uhum. né? E a Vênus, a gente sabe que a Afrodite, né, a Vênus é a Afrodite, a Vênus é a Afrodite romana, né? Ela é a deusa da beleza e do amor, né? E quando a gente fala de beleza e do amor, a gente está falando de ideais, né? Eu já vi que tem muita análise que vai falar, muitas das vezes fala que vai falar, olha, a verdade ela está olhando para o divino. Eu diria, né, que está relacionado mais ao mundo das ideias, né? E que a Afrodite, a Vênus, ela que representa a verdade, por ela estar nua, por ela estar com a cor de pérola, né? Que isso é muito comum no quadro do Botticelli, e a gente sabe que a pérola, né, é uma grande metáfora, né? Gente, é A igual. pérola, E é igual, tá? Ele copiou e colou aqui. É igual. É igual a Vênus. a pérola, ela além de estar associada à questão da pureza, né, da beleza, a pérola também tem toda essa metáfora, né? Porque a pérola ela só pode surgir da confrontação com a realidade, né? Ou seja, a pérola, se a gente sabe, a pérola, ela para que uma ostra possa produzir pérola, né? Ela tem que ser confrontada com as adversidades, com as dores e tal. Então a gente sabe que a beleza também nasce, né, dessa grande confrontação com a realidade. E é por isso que a Vênus, que é a deusa da beleza, né, e do amor, ela também representa isso, metaforicamente falando. E quando ela olha para o céu, né, quando ela está olhando para o céu, ela está olhando para onde? Para o ideal. Isso. Quando a Vênus ela olha para o céu, ela olha para o ideal da justiça. Por quê? Porque a justiça é um ideal. A verdade é um ideal, né? A beleza ela é também um ideal. Então a Vênus aí nesse quadro, para mim, né, na minha humilde opinião, ela é uma convocação. A Vênus nos convoca a posicionar a nossa consciência. Posicionar a nossa consciência para onde? Para esses ideais, para o ideal da verdade, para o ideal da beleza, para o ideal da justiça. Por quê? Porque uma vez que a gente aprende a posicionar nossa consciência para esses ideais, a gente acaba sendo guiada por esses ideais. E quando nós somos guiadas por esses ideais, né, a gente pode agir com justiça. A Uhum. gente pode ceder. Inclusive, no dito popular, as pessoas dizem, se a justiça não fizer aqui na Terra, a justiça divina vai fazer, né? Tipo assim, no último pedido de verdade, a pessoa diz, não foi feita justiça na Terra, pode ser que seja feita justiça no céu. Exatamente, né? Porque, na verdade, isso também é uma forma de dizer que, olha, inclusive o Spinoza tem uma frase que eu gosto bastante, né? Ele diz, olha, a verdade não é nem minha nem sua, ela está bem à nossa frente, né? E, ou seja, a verdade, ela independe da gente. A verdade, ela independe do nosso julgamento. A verdade, ela é o que ela é. Uhum. E nós não somos portadores da verdade. E Spinoza fala que ela está bem na nossa frente, ela está mesmo. Mas para isso a gente precisa aprender a enxergá-la, né? A gente precisa mudar o comportamento desse juiz, né, que está com o olhar completamente desfocado, que não sabe para onde ver, e passar a posicionar nossa consciência de uma tal forma que a gente possa enxergar a verdade. Isso, e parece assim, parece que tem uma nuvem naquele filme Os Outros,
ela não conseguia, a Nicole Kidman não conseguia ver que ela realmente ela não conseguia passar dali porque ela estava morta, então, É, enfim, aquela nuvem que ela não conseguia sair daquela neblina, né? E a gente vive com neblina, tá na nossa cara, é outro dito popular, tá na nossa cara e a gente não quer ver, exatamente. né? Respondendo, eu acho essa pergunta, ó, existe uma relação entre o grau de influência sobre o juiz, com a aproximação física dos personagens, com o juiz? Eu acho que a influência é como se existe uma influência delas duas por elas estarem nos ouvidos dele. Acho que sim, 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 claro. obviamente. Na verdade, eu acredito que esse quadro ele fala é, sobre todos os aspectos que existem dentro de nós. Eu não vejo os personagens de forma separada. Eu vejo os personagens como fazendo parte de um todo, Sim, né? sim, Constituindo um todo. sim, sim. Pergunta, gente, que a gente já está com quase 50 minutos de live. O que é que vocês querem saber? Peraí, eu acho que tem. Eu acho que tem uma pergunta que eu deixei quieta. Peraí. Tem pressa não, pode ficar a tarde toda. Não, o negócio é o Instagram mesmo que quebra a gente. É, gente, a gente tá na Europa, tá longe. É, Podemos relacionar aqui a inveja ao sentimento de insegurança e a baixa autoestima? Sim, Lulu. É porque assim, eu falei hoje nos stories, né? Diz, olha, a inveja é o querer algo exclusivamente para si. Tanto que eu falo, olha, a etimologia da inveja, tanto no inglês quanto no francês, né? Está relacionada ao ciúmes. No Brasil a gente fala ciúmes, uma coisa, inveja é outra. Mas no inglês e no francês, a jalousie, né? É o mesmo sentimento. Então a inveja, o querer apenas para si, né, está associado ao querer exclusivamente os holofotes para si. Né? Ou seja, querer estar no centro das atenções. E quando a gente quer estar no centro das atenções, significa o quê? Que nós não temos confiança naquilo que nós somos e que nós precisamos, inclusive, da validação externa. Então, sim, está associado à insegurança e à baixa autoestima. sim. Quem mexe no cabelo da calúnia e por quê? Quem mexe no cabelo da calúnia é a fraude e a falsidade, que são amigas. Ah, por que é que perguntaram? Por que que elas são tão lindas? Por que que elas são tão maravilhosas e são mulheres? Porque são sedutoras. Porque esses vícios nos seduzem. Né? Por que eles nos seduzem? Porque são tendências. Né? Exato. As paixões, elas são muito sedutoras. Se ele tivesse colocado gente feia aqui, gente, não, Né? Pois não é, dá pra... eu quero realmente falar, né, que a gente acaba se atraindo porque é muito sedutor, né? Inclusive a ignorância é muito sedutora, minha gente. Tem gente que não quer colocar em xeque, né, as coisas que acredita, porque é muito mais confortável, muito mais sedutor confiar, né, no que já está pronto. Que é É essa mais aqui. agradável, é mais confortável. Claro, claro, claro. Por que é que se vende tanto? Se eu quiser algo que não seja exclusivamente para mim, se configura inveja também? Depende, tem que ver o contexto, né? Tem que ver É. tem que ver o contexto. Na realidade, ninguém é de ninguém, a gente nasce só, a gente O Eduardo Baru, que ele disse, tem algum significado se eu aparecer tanto ao fundo? Claro, o céu significa o mundo das ideias. O céu significa um ideal, tá? e o Eduardo, inclusive, é um excelente pintor. Vai lá, começa a seguir ele, que ele espera. Tudo dele tem um significado. Eduardo, amo você. Não conheço pessoalmente, mas amo desde sempre. E Eduardo, para tudo tem um significado. Por isso que ele está perguntando. É. Aí Ele é. o céu ele aparece ao fundo porque o céu ele simboliza esse ideal. Sim. Ele perguntou e o pé do prédio tão alto? Simboliza o ideal.
Sim, e outra coisa, esses pés direitos era a arquitetura da época que Botticelli estava vivendo, né? A época renascentista, é a época da perfeição, dos pés direitos altos, Libra, né? faz um retorno, que faz um retorno total à Grécia Antiga, inclusive. Exatamente. Vocês acham que os vícios estão sendo reformulados na atualidade, principalmente com os livros de autoajuda? Não, peraí, eu não vi. Tu pode repetir? Você acha que os quê? Vocês acham que os vícios estão sendo reformulados na Não, atualidade? gente, eu vou ser sincera pra vocês, né? Eu curto muito. Os vícios, eles vão ganhando, eles se manifestam, né, do contexto no qual a gente vive. Então, por exemplo, se a gente falar assim, de 7 pecados capitais, a gula, Uhum, né? A gula, ela é um vício. Só que ela não está uhum. associada apenas à comida. A gula, ela está associada à gula intelectual, por exemplo, né? Não é o som físico, só aquele que está aparecendo. Pois é, a gula pode estar associada a muita coisa, gente. A gente precisa entender, né, o como esses vícios dos 7 pecados capitais também estão Uhum. associados ao medo do vazio, né? Então eu quero possuir, eu quero ter, eu quero comer tudo, eu quero comprar muita roupa, eu quero ler muito, eu quero tudo isso porque eu não quero confrontar com o meu próprio vazio. A avareza, por exemplo, também está associada a esse medo de perder. Então, assim, esses vícios, eles são atemporais, mas eles se manifestam de acordo com o contexto social no qual nós estamos inseridas. Sim. Agora, o fato do ambiente estar iluminado significa que em qualquer circunstância os vícios e a verdade sempre aparecerão? Os vícios, com certeza, a verdade não sempre, nem sempre. A verdade tá lá, mas pouca gente enxerga, né? É, mas os vícios, um bom. Fiquei pensando. Aqui, ó, Deixa eu ver. teria algum motivo do remorso estar mais próximo da verdade? Exatamente. Tem sim, Desuvane. Claro que tem. Por quê? Porque o remorso é a primeira compreensão que talvez ele agiu com forma de injustiça. Então, o remorso Sim. é quando a gente se coloca em questionamento. Então, é por isso que o remorso, apesar da culpa que carrega, ele percebe que existe uma verdade. Ele já reconhece que existe uma verdade que ele deveria ter olhado, que ele deveria ter enxergado, que ele deveria ter acolhido. E que na realidade ele pode ter redenção, né? Se ele Exatamente. simplesmente, se ele assumir, se ele entender e se ele compreender, ele pode ficar bem fisicamente, ele pode, né, ficar bem fisicamente e ficar nu com a verdade. A verdade é essa aqui, ó. Exatamente. Engraçado que tem uma pessoa aqui, a verdade sempre estava ali, como é? Você consegue ver? Não. Exatamente. A Sempre verdade estava está ali. ao lado oposto do juiz. Significa que o ideal é mais difícil de se atingir? Exatamente. Uhum. Significa, inclusive, essa distância. Se a gente pensa dentro da nossa sociedade atual, da nossa política atual, né? Será realmente que o nosso sistema, o nosso direito, ele está realmente ao lado da verdade e da justiça? Não, é uma Exatamente. mentira, inclusive. A verdade está quase camuflada. Existem, inclusive, juízes, e com certeza um juiz querido do meu coração está nos assistindo, que ele foi muito bombardeado por não estar distraído, não ser distraído no longo dos 40 anos de profissão dele, entendeu? Então, Você, você sabe para quem eu estou me referindo, porque foi um cliente meu e sofreu muito ao longo dos 40 anos, 50 anos de profissão dele. gente, E seria tão legal. Talvez, se vocês lembrarem de me cobrar, eu posso fazer essas análises, porque é muito interessante a gente perceber o comportamento humano, né, dentro do contexto social e político no qual a gente vive, a partir dessa lógica mais filosófica, né? Ou seja, por que as pessoas elas cedem tanto às suas paixões, né? Porque elas se regozijam tanto com essa baixaria, né? Porque se a gente pensa no nosso cenário político atual, a baixaria ela rola solta e as pessoas elas sentem prazer de fato com essa baixaria. Elas se a regozijam baixaria de fato. é global, né? Porque Exato. esse negócio dessa doença veio para mim, tá? Essa é uma opinião minha. Veio para tentar organizar a nossa cabeça, tentar dizer, tá todo mundo errado. Mas parece que tem muita gente que não. Pois é.
Nós estamos cegas porque nós estamos tendendo cada vez mais as nossas paixões, os nossos vícios e as nossas tendências, né? E se tem um conselho que eu aprendi desse quadro do Botticelli, é que nós devemos saber posicionar a nossa consciência, né? E perguntar o que é a verdade. Olha, a verdade, primeiro, que a gente ainda está muito longe dela, né? Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos, né? A verdade, ela talvez não seja desse mundo, né? Mas uma coisa é certa, a verdade, ela é bela, a verdade, ela é justa e a verdade, ela é boa. E a verdade, ela está associada ao ideal do bem. A verdade, ela está com certeza absoluta ao ideal do bem. Ela está associada ao ideal do bem. Então, se não é bom, não é verdadeiro. Se não é belo, não é verdadeiro. Se não é justo, não é verdadeiro. E assim vai. Se não é justo, não é belo. Se não é justo, não é verdadeiro. Se não é justo, não é bom. E serve para tudo, gente. Serve para tudo. É o que eu utilizo para me posicionar no dia a dia. São esses arquétipos. Sim. Sim, sim, sim. E a verdade, ela, a mentira é bem melhor. Gente, tá acabando. A gente vai Foi ter que... maravilhosa a live. Adorei. A gente pode fazer mais. Olha, eu vou combinar com Jéssica para ver sobre o que a gente vai falar. E nós temos 15 segundos para nos despedir. Obrigada, minha gente. Foi maravilhoso. Obrigada, Jéssica. Eu não tenho nem como te agradecer. Quer dizer, eu já estou te agradecendo. E eu quero você aqui em Florença depois disso tudo. Eu quero, meu sonho.